E a verdade que Pedro ressalta neste texto, especialmente no capítulo 5, é com relação ao cuidado de Deus. A verdade de como Deus cuida de nós em meio a um contexto hostil, hostil a Deus, hostil ao Evangelho e hostil à igreja. Então, o Pedro fala com relação ao cuidado de Deus exatamente neste ambiente, nesse contexto. E o fato de estarem passando por aquelas tribulações, as perseguições, alguns haviam sido presos, outros estavam na iminência da morte, e o Pedro, então, enfatiza que eles deviam lançar todo o cuidado, toda a preocupação, toda a ansiedade ao Senhor que cuidava. É interessante a expressão, porque Pedro não fala em relação ao futuro, ele fala em relação ao presente. Deus não vai cuidar, Deus está cuidando. O cuidado de Deus está se evidenciando. Deus não está alheio, apesar das contingências, apesar das perseguições, apesar da hostilidade ao Evangelho. O cuidado de Deus, ele se manifesta. E às vezes você nem percebe, acha que não, mas Deus está cuidando. E o maravilhoso disso é que Deus está aproveitando toda a situação para demonstrar o seu cuidado com a gente, através de todas as dificuldades. A gente aqui não tem noção do que era a realidade desses irmãos, o que é ser perseguido, o que é ser privado de estar em casa, privado de se reunir, privado de carregar uma Bíblia, privado de falar de Jesus, privado de cantar, privado de se reunir, ter um grupo de vida, privado de estar num domingo como este, reunido, tranquilo, abençoado, até bocejando, né? Sem estar com uma iminência de que alguém está ali espreitando para nos colocar atrás das grades e nos condenar à morte, a não ser que negássemos ou que neguemos o nome de Jesus. Mas, de uma certa forma, nós também fazemos parte desta igreja que é uma igreja que caminha neste mundo e que também recebe a hostilidade. Aquele que foi hostil ao Evangelho lá, aquele que foi hostil à fé cristã, continua sendo hostil hoje a Deus, ao Evangelho e à igreja, né? Ainda, gostei desse aleluia, quem foi esse abençoado aí? Ainda que veladamente, nós recebemos uma hostilidade. O sistema, o diabo, e com seus valores, é hostil ao Evangelho, né? E alguns mais calorosamente experimentam isso, essa verdade da hostilidade, às vezes no seu trabalho, às vezes na escola, porque seus valores são outros, porque a sua fé é diferenciada, porque o seu Deus é o Deus vivo, o seu Deus é o Deus que foi à cruz, o seu Deus é o Deus que ressuscitou dentre os mortos, o seu Deus é vivo. E ele só adora esse Deus, e ele serve a esse Deus. E ele ama esse Deus. E mesmo que tenha que morrer ou perder alguma coisa, ele está disposto a isso, sem negar a sua fé no seu Deus. Então, a gente vai ver aqui nesse texto que o Pedro está enfatizando isso, mostrando para nós que o cuidado de Deus, ele tem um contexto, ele tem um ambiente e ele tem uma agenda. O contexto do cuidado de Deus
é revelado aí do verso 1 ao verso 9, quando Pedro fala do rebanho de Deus. E esse rebanho de Deus, que somos o povo de Deus, e que somos nós aqui, parte dele, o rebanho de Deus que há entre vós, que está aqui, que precisa de ser pastoreado, de ser cuidado, de ser orientado. É neste contexto aqui que acontece o cuidado de Deus, principalmente em tempo de tribulação. Esse é o lugar, esse povo, esse rebanho, é o ambiente, é o contexto, melhor dizendo, onde Deus se manifesta com seu cuidado, especialmente nas horas de tribulação. É aqui que a gente experimenta a graça de Deus, a força de Deus, a ajuda de Deus, a ajuda de uns com os outros. Por isso é muito importante ser ovelha. Tem gente que não gosta de ser ovelha, né? Ela gosta de ser membro de igreja, ou ela gosta de ser apenas ficar com aquela questão de ser filho de Deus. Eu aceitei Jesus, mas eu não quero me envolver com esse povo, não. Eu não quero me relacionar profundamente, não. Eu quero viver uma vida um pouco avulsa, um pouco provisória. E é fácil a gente descobrir quem é assim, né? Só ver como que ele se comporta em relação ao rebanho de Deus. Tem gente que tem uma placa escrito aqui, ó: não quero me envolver, não me chame para nada, estou aqui de passagem. Você nota só de conversar, só de ver. Não quer ser ovelha, tem dificuldade em ser ovelha, tem dificuldade em se envolver e ser envolvido neste contexto de ser ovelha, de cuidar e ser cuidado, de receber graça no meio deste rebanho, e este rebanho que é o rebanho de Deus que deve ser pastoreado. E isso é muito importante. Ovelha vive em rebanho. E é no rebanho que ela tem provisão. E é no rebanho que ela tem proteção. E é no rebanho que ela tem alimento. E é no rebanho que ela é assistida. É no rebanho que ela é cuidada, que ela é acolhida, que ela é aquecida, que ela se sente protegida. Por isso, o Senhor Jesus é muito categórico em dizer que Ele é pastor, o bom pastor, e Ele tem um rebanho. E essa figura do rebanho é muito forte na Bíblia. Por que não um rebanho de gado, um rebanho de carneiro, um rebanho de bode, um rebanho mas rebanho de ovelha? Há uma implicação, há um sentido, há um propósito nessa afirmação de Jesus. Porque é neste contexto de viver no rebanho que há o apacentamento, que há o cuidado, que o cuidado de Deus se evidencia, em que a mão, a provisão, a proteção, o cuidado, a provisão de Deus se manifesta. Por isso é importante a gente estar no rebanho de Deus. E é interessante porque, em relação ao rebanho de ovelhas, elas não se mordem, elas não têm uma natureza de hostilidade. Ao contrário, é um ser manso, é um ser que convive bem. Mas, como vive em rebanho e vive muito juntas, o que acontece? De tanto raspar o focinho no pelo ou da outra, acontece que algumas feridas começam a acontecer. E essas feridas precisam ser tratadas, porque elas atraem mosquito. E atraindo mosquitos e insetos, ela prejudica a saúde e a vida da ovelha. Por exemplo, se a ovelha tiver um mosquito perturbando, ela não dorme, ela não descansa. E não dormindo e não descansando, ela perde peso. E perdendo peso, ela vai perder força. E perdendo força, vigor, ela também perde a capacidade de dar lã.
É um processo, é um ser muito sensível. E a gente vê isso no meio do povo de Deus, né? De vez em quando nosso focinho fica arranhado aí de tanto esbarrar um no outro. Mas não é para ninguém ir embora. Mas não é para ninguém, é para ser tratado, ser cuidado. Não é? Não é para dizer assim, lá, aquela ovelha, olha lá, ela é rebelde, ela está com o nariz, olha lá, machucado, de tanto caçar confusão, ficando raspar nos outros, olha lá. Que ele é um nervo exposto, é um fio desencapado, que lá é difícil. Eu ouvi uma frase, até do Ziel Machado, que eu fiquei impressionado. O pastor Ziel Machado, ele foi até uma mensagem que o Zazo me enviou e me abençoou muito. Ele fala uma expressão muito interessante, Zazo, não sei se você lembra. Ele fala assim, que a minha debilidade não é espaço para a sua maledicência, é espaço para o seu ministério. Que ela pegou lá no rim, velho. Então não é para eu falar da debilidade, é para eu ajudar a curar a debilidade. É aqui que há a cura. É aqui que há a restauração. É aqui que nós saramos uns aos outros, com o nosso cuidado. Então, onde há espaço para maledicência, a gente deixa de ser rebanho. E aí Deus tem que intervir, porque Ele vela sobre o seu rebanho. Então, as nossas debilidades, e nós temos muitas, não pode ser espaço para as nossas maledicências, para as nossas conversas. Tem que ser um espaço para os nossos ministérios de cura, de restauração, de crescimento espiritual, de correção, de admoestação em amor. Então, eu fiquei impressionado. E é isso que o Pedro está se reportando aí no capítulo 3, do verso 8 a 12. Ele fala sobre essa questão relacional do rebanho. Diz assim, finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fosse chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Aí no capítulo 4, verso 7, ele também fala relacionado a isso. Diz ele que o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertencem a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então, este é o contexto onde o cuidado de Deus se manifesta. Mas há mais uma coisa, não é só no rebanho de Deus. O contexto também é um contexto de mundo. Nós vivemos neste mundo, e o Pedro aí, no verso 12 a 19, fala que nós temos aí do capítulo 4, tá? Fala de um fogo ardente. Não estranheis o fogo ardente, que está aí, como diz os goianos, supitando, surgindo, se evidenciando. Né? E ali era fogo mesmo, alguns estavam à beira da morte. A perseguição era um negócio ferrenho.
E logo depois aqui, nesse contexto, Nero bota para quebrar em cima dos cristãos. Então, Pedro está falando, não estranhem. Que a gente estranha, não é verdade? Que a gente acha que o fato da gente ser crente, a chapa não vai esquentar. Não vai haver hostilidade nesse mundo. Vai. Ser crente é nadar contra a correnteza mesmo. É ir na contramão do sistema. E o sistema é contra, é anticristo. Entendeu? Os valores desse sistema, dessa era, são valores anticristo. É valor anti-igreja. É valor anti-evangelho. É um povo que sofre isso. Nós sofremos isso. Então, a figura que o Pedro usa de fogo ardente alude a esse sistema que é hostil ao evangelho, ao cristão e à igreja. Você já viu que tudo que fala, quando aparece... Obrigado, querido. Deus te abençoe. Poxa, maravilha. Não, tá bom, tá bom. É? Tá bom. Não. E você vê que você, quando vê uma televisão, assiste um programa, assiste uma novela qualquer, tudo é anticristo, é anticriação, é antideus. Quando fala de Deus como um Deus qualquer, uma energia, um ser como outro qualquer. Quando fala de família, fala de qualquer coisa menos de família, conforme as Escrituras. Quando fala de sexualidade, é uma coisa extremamente distorcida, né? Então, quando fala de evangélicos, normalmente ele põe aquela figura biruta, toda bagunçada, toda legalista. É um sarcasmo da figura do cristão. E a gente vê isso acontecendo. E, às vezes, tentam empurrar na goela da gente, né, alguns valores que não são valores do reino de Deus. Tentam forçar a gente a aceitar certos valores que não são os valores de Deus. E nós não podemos aceitar porque a Bíblia não aceita. Então, aqueles irmãos tinham um contexto tenebroso de hostilidade, mas nós também temos os nossos. Mas em meio a esse contexto, Pedro está dizendo que, olha, lancem sobre Deus as vossas preocupações, porque Ele tem cuidado de vocês. Deus vai cuidar. Deus está cuidando de vocês. E essas situações são para o cuidado de Deus se evidenciar na vida de cada um de vocês. Mas esse contexto também, o Pedro diz que tem um inimigo. Olha, sede sóbrios e vigilantes, certo? O diabo, vosso adversário, anda em derredor como o leão que ruge, faminto, para de alguma forma pegar uma presa fácil. Resistir-lhe firmes na fé. Então, Pedro está dizendo, olha, por trás dessa cortina toda desse sistema, tem um ente, tem um império, que é o império das trevas, e que o xerifão lá é o diabo, e ele é adversário. Isso não é figura de linguagem, isso é um fato. Nós temos um adversário. Então a gente tem que resistir firme na fé. Mas esse é o contexto que nós vivemos, sujeitos a ataques, sujeitos a cair nas garras do inimigo, a
nos submeter. Então, nós temos um inimigo por trás que deseja nos destruir. Nós temos uma estratégia fundamental que é resistir. Amém. Como é que você resiste? Você já viu nesses filmes, quando tem um grupo de resistência? Você está vendo lá na Síria, né? Tem uma resistência lá. Como é que é? Fica todo mundo em casa, comendo. Como é que é? Tem baile todo dia. É todo mundo armado, até criança. É ou não é? Então, essa é a ideia. Nós estamos numa batalha. E não dá para ficar como se esse mundo fosse um parque de diversão. Tem que estar ligado o tempo todo. Porque o Pedro aqui pode estar se lembrando daquela palavra de Jesus. Olha, o diabo reclamou vocês para peneirar, mas eu clamei por vós. Olha o cuidado de Deus. Quantos aqui, quantos de nós, hoje, Deus disse não para Satanás? Porque ele tinha na agenda dele uma cilada, uma seta, um plano para destruir, para tragar. E o Senhor intercedeu e não permitiu. Pedro está dizendo, não se preocupem, o contexto é esse, mas saiba que o Senhor está cuidando de vocês em meio a esse contexto. Vocês não estão sozinhos. O bom pastor está ao nosso lado. Aleluia. O diabo, vosso adversário, anda em derredor. Mas, enquanto você está debaixo da graça, você está debaixo da proteção de Deus. E as coisas que acontecem debaixo ou da direção ou da permissão de Deus. Ou por uma situação que leve você a permitir, a andar fora da proteção de Deus e a deixar que o ambiente seja outro. O ambiente não seja o de rebanho. E quando a gente se afasta da graça e deixa de viver o ambiente do rebanho, a gente entra num outro ambiente. E nesse ambiente, aí nós estamos sujeitos a muitos ataques. A esse leão alcançar vantagem quanto à nossa fé. E isso é perigoso. Mas há uma necessidade de resistência e há uma necessidade de sobriedade e vigilância para não cair nas garras desse leão que anda aí. Agora, o Pedro também disse que há um ambiente onde o cuidado de Deus, não só um contexto, mas um ambiente. O ambiente é um ambiente de relacionamento fraterno. É um ambiente onde os valores são outros. Onde há hospitalidade. Gostei desse amém, ainda que tenha sido fraco. A gente é hospitaleiro. E hospitalidade aqui não é só abrir a casa para receber esporadicamente alguém. Ô, fulano, dá para você receber um casal que está vindo? Tá. Não, beleza, quantos dias? Só um final de semana, joia. Mas hospitaleiro aqui abrange muita coisa. Receber em casa para almoçar, receber os filhos dos outros em casa para estar em casa, receber os adolescentes, os jovens da igreja, os missionários. Isso é uma questão diária. A hospitalidade é reflexo de um coração aberto ao rebanho de Deus. Porque um rebanho, um coração aberto ao rebanho de Deus, é reflexo de um coração aberto a Deus. Antes de ser hospitaleiro abrindo na casa, ele é hospitaleiro abrindo o coração, abrindo a vida, neste contexto relacional de fraternidade. O Pedro fala de pastoreio, de cuidado mútuo, de amor intenso, de hospitalidade mútua,
de serviço mútuo com os dons e talentos e recursos, e que tudo isso seja para a glória de Deus. Aleluia. E enquanto você serve e cuida dos outros, Jesus serve e cuida de você. É assim que funciona. E este ambiente também é um ambiente onde os valores eternos são preservados. Pedro fala de submissão. Que os jovens devem ser submissos aos mais velhos, aos mais maduros. Aqui não está falando de idade só, né? Porque tem pessoas que às vezes têm uma idade aí para ser maduro, mas não é maduro, né? Então está falando de maturidade espiritual, de ser submisso, de ser orientado. O que é submissão, gente? Está sob a missão, na mesma missão, né? E submissão se evidencia mais na divergência. Porque quando há concordância, não tem problema, né? Mas não pode ser igual Joabe, né? Joabe foi submisso a Davi desde que os planos de Davi não coincidiram com os dele mais. O Davi falou para não matar e ele matou. O Davi falou para não fazer isso e ele fez. Tanto que Davi depois falou: ó, Salomão, esse aí você pode riscar. E esse espírito de Joabe, às vezes, ele entra na igreja. Porque quando há uma discordância e de metodologia, ou de objetivos, ou de visão, as pessoas têm dificuldade com submissão. Por isso que o Pedro vai falar sobre humildade, que Deus resiste ao soberbo. O soberbo é insubmisso. E esse é um princípio satânico, por isso que o Senhor resiste. E quando a gente deixa de viver essa humildade, essa submissão e esse contexto relacional, a gente se afasta da graça. Porque Deus só dá graça aos humildes. E quando a gente se afasta da graça, o que acontece? Nós caímos num outro ambiente. Tem gente que está no ambiente da igreja, mas não está no ambiente do rebanho. Está na congregação, mas está num outro ambiente. E aí Satanás está se aproveitando dele na fé, se aproveitando dele nas finanças. Ele fica suscetível, vulnerável. É igual uma ovelha desgarrada. Ela se torna presa com maior facilidade. Por isso que é importante essa questão da humildade, do trato, da submissão e da confiança de que Deus vai cuidar da nossa vida. E ele fala de alívio e descanso, que nós devemos levar tudo a Deus, porque Ele tem cuidado de nós. Nós precisamos reconhecer o cuidado de Deus na nossa vida. Ele cuida da gente. Cuida, sabe que um cabelo cai da sua cabeça, daqueles que ainda têm cabelo. Deus sabe de tudo e cuida. Né? Cuida do pardal. Como não cuidará de nós, né? Ele tem cuidado. Filipenses 4, 6, o Paulo fala a mesma ideia. Não andem ansiosos, preocupados de coisa alguma. Antes, levem tudo a Deus através de súplicas e orações, e a paz de Deus vai guardar o vosso coração. Graças a Deus. Então, nesse contexto hostil, o ambiente deve ser um ambiente de confiança no cuidado de Deus, que apesar do fogo estar comendo lá fora, gente, Deus está cuidando da gente. Tudo está sob controle. Nós podemos levar a Ele tudo que nos preocupa. Só que muita gente recebe alívio, mas não experimenta o descanso.
Alívio é imediato, descanso é perene. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde, e encontrareis descanso. Então, muitas pessoas estão na igreja, irmãos, recebendo alívio. Um alíviozinho aqui, outro ali e tal. Mas não descansa de que o cuidado de Deus, que Deus vai cuidar o tempo todo de você. Tem dificuldade de descansar. E aí vive preocupado com o futuro, com trabalho, com finança, com filhos, com como é que vai ser, com o país, a economia. Irmão, Deus cuida da gente. Deus cuida de nós. Deus é o Deus da providência. Deus é o Deus do cuidado. Ele sabe que a ovelha é um ser voraz. Então precisa ter pasto o tempo todo. Né? Ele sabe que a ovelha é um ser indefeso. Então precisa de proteção e cuidado o tempo todo. Ele sabe que a ovelha não tem senso de direção. Então ela precisa ser guiada, orientada. Ele sabe que a ovelha precisa de sentimento de acolhimento, de pertencimento. Então ela precisa viver no rebanho. Então o Senhor sabe de tudo, gente. Sabe que a ovelha precisa dormir. E Ele vai cuidar. Aleluia! Você não consegue dormir. Às vezes, insônia pega você. Fala com Deus. Fala, Deus, eu não estou conseguindo dormir. Se Ele não curar a insônia, Ele vai arrumar um jeito de fazer isso acontecer. Para você dormir, que você precisa dormir. Que vai renovar suas células. Vai haver renovo, vai haver descanso. Agora, muitas pessoas, gente, recebem alívio num culto, mas passa a semana sem descansar. Precisamos aprender a descansar, que o fardo de Jesus é leve. Eu gosto dessa figura de ovelha, Jé. Já pensou se fosse burro? Burro leva a carga, velho. Hein? De vez em quando ele empaca, meu amigo, para tirar, já viu? Já pensou? Um dia eu fui andar de charrete, nós estávamos num hotel fazenda, e eu falei, não, moço, pode deixar que eu comando aqui. Pus os meninos e tudo, o que é isso? Já botei cavalo, tudo, andei de carroça. Ô, gente, o bicho não saiu do lugar. E a Cléia rindo de mim. E os meninos, pai, ele não quer andar, chama o moço, não, pode deixar. E eu puxava, e era um bichinho pequeno. Gente, não sai do lugar, não. Graças a Deus, que não é um bando de burro. Não é não. É ovelha não precisa disso já. Osados, carregar peso, ela não aguenta. Já viu que quando chove ou neva, o pelo da ovelha fica mais pesado? Porque está molhado. O que elas fazem? Observa para você ver. Elas se ajuntam e ficam quietinhas até secar, que aí fica leve, aí começa a andar de novo, comendo o tempo inteiro. Ovelha é um bicho voraz, né? Então, irmãos, graças a Deus, aleluia, a gente não precisa carregar fardo, e Ele trabalha para aquele que nele espera. Graças a Deus, gente. Aleluia. Tem alívio, mas tem descanso também. Né? Graças a Deus. E por último, há uma agenda do cuidado de Deus. O verso 10 diz assim, no capítulo 5. Ora, o Deus de toda graça, aleluia, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar
e fundamentar. Qual é a agenda do cuidar de Deus? Você está na agenda de Deus, na agenda do dia. Aleluia! Deus está cuidando. Como é que esse cuidado se evidencia? Quais as ações do cuidado de Deus? Primeiro, Pedro diz que é aperfeiçoar. Essa palavra aperfeiçoar significa equipar, encaixar, arrumar, ajustar. Deus está nesse contexto aí e nesse ambiente nos aperfeiçoando, amoldando, né? Se fosse lá em Minas, a tradução versida e corrigida, a mineira diz assim: com o andar da carruagem, as melancias se ajeitam. Então, ó, vai tendo um negócio aqui, outro ali, elas vão se encaixando. Lá em Goiânia, os goianos se ajeitam. Mas, ó, Deus está aperfeiçoando a gente. Está trabalhando, está equipando, está ajustando. Essa palavra, no original, é a mesma palavra que aparece para consertar as redes, lá em Mateus 4, 21, quando Jesus vai chamar João, Tiago, e eles estão consertando as redes, aperfeiçoando as redes. Olha que coisa bacana. Então Deus está consertando a vida da gente, porque o pecado nos estragou, bagunçou a vida da gente, e Ele vai consertando. Olha o cuidado de Deus, é uma coisa artesanal. Deus conserta você de um jeito, conserta eu de outro. Comigo Ele trata de um jeito, permite certas coisas comigo que não permite com você, permite algumas coisas com você, envia algumas coisas para você que eu não daria conta, ou que eu não aguentaria. Olha, e Deus está aí, neste contexto hostil, nesse ambiente difícil que a gente vive nesse mundo. Deus está arrumando a vida da gente. Aleluia. E o melhor de tudo, ainda usa o capeta para isso. Há um texto no Velho Testamento que me intriga. Aliás, alguns textos me intrigam no Velho Testamento, mas tem um texto que o Senhor manda uns capetas lá ser espírito mentiroso na boca dos profetas, para enganar Israel. Falou: ó, você está vendo aí? Olha, vocês acreditam nessa? Vocês estão errados, tem que voltar. Olha só. Os negócios esquisitos, né? Deus reúne a demonada, ó, precisa de uns 3 aí para ir lá, ser espírito mentiroso. Que Ele é que manda, gente. Ele é que manda. O Satanás, para agir com Jó, teve que ir lá e conversar com Deus. Pedir permissão, bater continência. O que você está fazendo aqui, Satanás? Estou vindo, está caminhando pelo mundo aí e tal. Então, já que você está caminhando pelo mundo, você não faz nada, só fica caminhando pelo mundo e destruindo, você viu meu servo Jó? Cara bacana, temente a Deus, se desvia do mal. O cara é substância. Mas o senhor dá tudo para ele também? O cara tem tudo, família abençoada, dinheiro, reputação, nome. Deixa o dia que o senhor tirar para ele ver. Aí Deus falou: rapaz, então vai lá, tira. Aí num dia só bagunçou tudo. Isso aqui é tragédia, gente. Num dia só. Aí o Jó: o Senhor deu, o Senhor tomou, louvado seja. Aí Deus chamou Satanás para uma outra reunião. E aí, companheiro, você viu lá? O cara é substância, né, não? Mas também se eu não tocou na vida dele, tocou nos de fora, deixa eu tocar. Então faz o seguinte: toca, mas não mata, tá? Quem mata sou eu. Eu que autorizo a morte. Aleluia. Graças a Deus. Gente, a Bíblia não fala da terceira reunião, mas se imagina como é que foi a terceira reunião.
Eu acho que até os amigos de Jó estavam juntos, para aprender uma outra teologia. Então Deus, gente, nesse contexto, está trabalhando na vida da gente, aperfeiçoando, restaurando, consertando a nossa vida. E a outra evidência é firmar. E essa palavra é fixar com firmeza, prender fortemente, firmar. Deus está enraizando você, está firmando você. A ideia de que aquela planta inicial, tão pequenininha, está virando uma árvore, um carvalho de justiça, tronco forte, que vem as tempestades, vem as lutas, vem os ventos contrários, mas ela balança, mas não cai. Aleluia. Cai as folhas, mas ela permanece firme. Daí a pouco é dar novas folhas. Essa é a ideia que Deus está fazendo. E esse negócio de ficar firme é muito importante. Paulo, quando fala a respeito de batalha espiritual, ele fala, você tem que ficar firme, inclusive no dia mau, ficar firme. E Deus está trabalhando para a gente ficar firme. Aleluia. Hoje de manhã, Deus está te abençoando para você ficar firme. Para aqueles irmãos não retrocederem, não perderem a fé, não deixar de amar Jesus, mesmo sendo ameaçados de morte, proibidos de amar Jesus, proibidos de confessar Jesus como Senhor. Eles precisavam confiar de que Deus estava cuidando deles. E que valia a pena enfrentar, que eles não deviam retroceder. As tribulações não podem fazer a gente retroceder. Colossenses capítulo 3, capítulo 2, o Paulo fala dessa verdade. Colossenses 2, verso 6, diz assim: ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Cuidado que ninguém vos venha enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Olha só. Então a Bíblia fala de estar arraigado, estar firme. Amém, querido? Eu fico muito feliz quando eu vejo pessoas que têm uma vida perene na igreja. Quando eu vejo pessoas que passam aqui 2 anos, aí sai, vai para outra igreja, passa mais 1 ano. Isso demonstra instabilidade, isso não demonstra estar arraigado, estar fundamentado, estar firme. Isso demonstra andar de acordo com a sua vontade. Hoje eu quero algodão doce, amanhã eu quero hambúrguer, amanhã eu quero... É igual criança, infantil. Hoje eu quero brincar, amanhã eu não quero ir na aula. Ela vai. Mas nós temos que estar arraigados, firmes. Quando eu vou numa igreja, eu passo tempo sem ir, que eu vou e vejo a mesma pessoa lá fazendo, eu fico feliz, me abençoa, me edifica. Para gente, como Deus está fazendo, gente firme, um povo firme, que tem seus arranca-rabo, mas em amor se ajeitam, se curam, se restauram e continuam firmes. Aleluia! Porque não tem igreja melhor que essa. Aliás, pode ter melhor e pior, mas igual não tem. E outra, a gente anda segundo a vontade de Deus. Quando uma pessoa chega, pastor, eu estou saindo da igreja, fala, Deus falou com você? Se Deus falou, muda. Se Deus não falou, meu filho, não dá um passo. Que onde você for, Deus vai ter que criar um outro plano. Pode ser que lá tenha a mesma encrenca. Você vai ter que... Não tem jeito, velho. Firme. O Senhor está firmando a gente. E é um perigo a gente ser enredado. A palavra enredar é uma palavra que tem a ideia também de sequestrar. Então, cuidado, porque
os valores deste mundo tentam sequestrar e criar uma cosmovisão, uma teologia, uma concepção errada de Deus, do Evangelho, de igreja. Igreja não é qualquer ajuntamento. Igreja é um lugar onde a gente se reúne em nome de Jesus para cuidar uns dos outros e para proclamar as virtudes do Senhor. Aí é igreja. Igreja onde a gente cuida uns dos outros, se importa uns com os outros, onde a gente é abençoado e submete uns aos outros, em amor. Isso é igreja. É igreja aqui, é igreja lá no escritório, lá no consultório, lá na repartição, lá na escola. É igreja. É a igreja eclesia que está aqui, a igreja diáspora que está lá, que sai amanhã, de segunda a sábado, está lá, testemunhando da glória de Deus. Mas a igreja está arraigada. Aleluia! Graças a Deus. E fortificar. Essa é a ideia de abastecer a gente de força para cada situação. O Deus de toda graça vai estar fortificando você. Aleluia. Nada como sair de uma batalha vitorioso, não é não? Você sai de lá. Foi difícil, mas graças a Deus, sai de lá melhor, mais forte. Você olha para trás, como é que eu consegui vencer aquilo? Foi a graça, irmão. Aleluia. Pela graça de Deus. E para cada situação há uma dose específica de graça. Aleluia. Não pode ser desgraça. Se não tiver graça, nós estamos perdidos. Tem dia que você acorda, o Senhor já disse lá, o Gabriel, reforça a guarda, porque ele hoje precisa de muita graça. Tem final de semana que o Senhor fala, Gabriel, reforça a guarda lá, porque a sogra vai vir passar um final de semana com ele. Reforça a graça. Ele precisa de paciência, de amor, de cuidado, ele precisa de um bocado de coisa. Brincadeira, gente. Gabriel, reforça a guarda dela, porque o genro está vindo passar férias na casa dela. Jesus! Vai ficar um mês. Reforça a guarda, Gabriel, porque vai trocar o chefe dele e o que está vindo é carne de pescoço. Então, reforça a guarda, Gabriel. Aleluia! Reforça a guarda, Gabriel, porque o primeiro filho foi só bênção. Menininha, não dá trabalho. O segundo agora, meu filho, é fio desencapado. Ê, dá graça, Gabriel! Pastor Marco Aurélio, falei, Marcão, e aí? Não, nós queremos 5 filhos. Aí veio a primeira, que é doce de menina, que é a coisa, parece um anjinho. Aí veio mais um agora, fio desencapado. Falei, e aí, filho? Não, parou por aqui. Falei, não era 5? Não, esse aqui já vale por 4. E o menino é sustância. Paulo diz que nós devemos estar arraigados e alicerçados em amor. E a Bíblia diz que o Senhor nos fez como carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor na casa dele. Sabe que carvalho é, até onde eu sei, é uma das árvores cujas raízes são mais profundas, né? Por isso que o Senhor usou essa figura do carvalho. A igreja tem as raízes profundas, o povo que cria raiz. Tudo que é superficial, gente, é contra o projeto de Deus. O projeto de Deus é sempre aprofundar, é envolver, é enraizar, é arraigar. E por último, o Pedro fala assim, que o Senhor está cuidando da gente, nos fundamentando. Um alicerce sólido, né? É a mesma ideia que o Senhor Jesus disse no encerramento do Sermão do Monte. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem que construiu a sua casa sobre a rocha.
vieram os ventos, transbordaram os rios, e ela prevaleceu, porque fora construída na rocha. Aleluia! Qual é a nossa rocha? Jesus, gente. Aleluia! Graças a Deus. Então o Senhor está trabalhando na gente, cuidando da gente, e essa agenda está acontecendo na minha vida e na sua vida dia a dia. Tudo que está acontecendo na sua vida, tudo, de bom, de difícil, de fácil, de ruim, de vento favorável, de vento contrário, tem uma agenda de Deus para aperfeiçoar, para firmar, para fortalecer e para fundamentar você. Deus está trabalhando o nosso caráter cristão. O nosso caráter ser um caráter de Cristo. Amém, querido? Aleluia. Deus está cuidando de nós. E nesse contexto que nós vivemos, nesse ambiente que nós vivemos de fé, de amor, de humildade, de cuidado mútuo, o cuidado de Deus está nos aperfeiçoando, nos firmando, nos fortalecendo e nos fundamentando. Amém, querido? Graças a Deus. Graças a Deus. Agora, Deus não quer dar a você só alívio. Deus quer te dar descanso. Todo dia. O que te preocupa? O que está fazendo você, né? Há uma música do Paulo César, do Logos: situações nessa vida me fazem sentir que não sou forte ao ponto de até resistir. Nesses terríveis momentos, os maus pensamentos me querem levar a um extremo de vida que meu equilíbrio se deixa enganar. Instantes que se prolongam tentando mudar tudo o que Cristo me deu, tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou vencedor e ninguém poderá me deter. Aleluia. Eu gosto, porque às vezes a situação realmente balança a gente, não é? Balança. Às vezes Deus permite a gente ir no extremo, mas isso é só para cair a ferrugem e ficar o que é puro, o que é bom, o que é agradável, o que glorifica a Deus, o que firma, o que aperfeiçoa. E nunca Deus vai permitir que você passe uma situação que seja maior do que você consiga suportar. Deus vai te dar graça para suportar. Aleluia. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Vamos orar ao Deus de toda graça. Eu gosto dessa expressão, Deus de toda graça. Como é bom poder recorrer a esse Deus de toda graça, que nos ama, que cuida de nós. Como é bom poder lançar sobre Ele toda a nossa preocupação, todos os nossos cuidados, porque Ele tem cuidado de nós. Ah, como é precioso isso. Às vezes você está aqui passando um momento tão difícil, mas eu quero que você corra para o trono da graça. Vai para Ele. Lance sobre Ele todos os seus cuidados. Tudo que te preocupa, coloque no altar dEle. Fala com Ele. Mesmo que seja uma coisa tão simples. Mesmo que os outros não entendam. Deus entende, Deus sabe. E Deus está cuidando de você, meu irmão. Coloque isso na sua cabeça. Há uma agenda. Há um contexto, há um ambiente, mas há uma agenda. Deus está cuidando. Às vezes a gente não consegue enxergar, às vezes a gente não consegue ver, mas nós temos é que confiar. Senhor, eu não sei, está difícil, mas eu confio que o Senhor está nisso. Eu sei que o Senhor está nisso. Corra para o Senhor nessa manhã.
Vamos aplicar isso na nossa vida nesta manhã. Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque é tão bom, Senhor, saber que o Senhor cuida de nós. Saber que o Senhor está cuidando, Senhor, que há uma agenda. Jesus está mencionando o nosso nome diante de Ti, Pai. Às vezes nós passamos situações tão incompreendidas por nós, tão difíceis. Mas como é bom saber, Senhor, que o Senhor está cuidando. Nos ajuda a ver, nos ajuda a crer que o Senhor está cuidando de nós. O Senhor está cuidando das nossas emoções, o Senhor está cuidando da nossa espiritualidade, o Senhor está cuidando da nossa fé, o Senhor está cuidando da nossa família, da nossa casa, dos nossos filhos. O Senhor está cuidando de nós, Pai. O Senhor está cuidando da Tua igreja. O Senhor está cuidando, Senhor, do chamado que o Senhor deu a cada um, do ministério que o Senhor deu a cada um. O Senhor está cuidando desse corpo que se reúne aqui, Pai, que é o Teu corpo, que é o Teu rebanho, Senhor. Senhor, o Senhor está cuidando. O Senhor está cuidando daqueles que estão vivendo um momento de tribulação, de dor, de perdas. Senhor, o Senhor está cuidando, consolando, confortando, aperfeiçoando, fortalecendo. Senhor, nós não queremos andar preocupados, nós não queremos andar ansiosos, Pai. Nós queremos trazer tudo ao Senhor. Cuida de cada um, ajuda cada um aqui, Senhor, a não andar ansioso. Cura a ansiedade, cura a preocupação, cura a insônia, cura, Pai, a inquietação interior. Senhor, dá alívio, mas também ajuda o Teu filho, a Tua filha, ajuda a mim, ajuda os meus irmãos, Pai, a encontrar descanso verdadeiro, Pai, para a alma, Senhor. Ah, Deus, eu quero pedir que o Senhor substitua fardos hoje aqui, que dê o Seu fardo que é leve, Senhor. Tira o fardo pesado, Senhor, da preocupação. Tira o fardo pesado da ansiedade. Tira o fardo pesado, Senhor. Senhor, coloca o Teu fardo que é leve, Senhor. E que o Teu cuidado se manifeste cada dia, Pai. Nos ensina a viver como rebanho, Pai. Nos ajuda a amar com intensidade, como diz a Tua palavra. A sermos fraternalmente amigos. A sermos, Senhor, hospitaleiros, Pai, a desfrutarmos do cuidado uns dos outros, desse aperfeiçoamento, do serviço dos dons, Pai, e que a Tua igreja possa crescer como um carvalho plantado pelo Senhor, Pai, que nenhum vento contrário, que nenhuma chuva, que nenhum transbordar dos rios possa, Senhor, abalar a fé, possa abalar, Pai, o plano do Senhor na vida de cada um e deste corpo e dessa igreja, em nome de Jesus. Mas que juntos, Pai, unidos em torno do Senhor, possamos prevalecer para a glória do Teu nome, diante de toda e qualquer hostilidade, Pai. Que o Senhor nos conduza, Pai, como ovelhas do Seu pastoreio. Nós Te agradecemos, nós Te louvamos e Te adoramos nesta manhã, em nome de Jesus. Aleluia. Deus cuida de mim, a sombra das Suas asas. Deus cuida de mim, eu amo a Sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, a sombra das Suas asas. Deus cuida de mim, eu amo a Sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida
Se na vida não tem direção e preciso tomar decisão, eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. A sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. A sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Aleluia, Senhor. Como é bom, Senhor, saber que o Senhor cuida de nós. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado pela paz, essa paz que excede a todo entendimento. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Abençoa-nos, leva-nos debaixo dessa graça, dessa alegria, desta paz, Senhor, para um dia na Tua santa presença. Em nome de Jesus, Pai, para a glória de Deus. Amém.